Glória a Deus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, aonde nós iniciamos com essa palavra, né? A gente está indo aí para a terceira quinta-feira da série sobre aliança, né? A qual Deus colocou no coração do nosso pastor de estarmos trazendo 8 quinta-feira algo sobre aliança. Amém, queridos? Nós fomos ministrados na primeira quinta-feira, iniciamos com essa palavra através da pastora Érica no Gênesis capítulo de número 15. E nós já fomos ministrados aqui 2 quinta-feiras. E nós sabemos que essas ministrações veio ao nosso coração trazendo Deus como o dono de uma aliança, a qual Ele entregou essa aliança para nós. E uma aliança que permanece e sempre vai permanecer sobre as nossas vidas. Amém? Gênesis capítulo de número 15. Vamos agora iniciar aí a terceira série, terceira quinta-feira, e darmos início através dessa palavra. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o meu mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele e que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua santa palavra. Sabemos, meu Deus, que a tua palavra, ela fala por si só. Que nessa noite o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações, através da minha vida. Pai, que eu seja somente um instrumento em tuas mãos. Que tudo aquilo que é meu, Senhor, venha cair por terra, para que tudo aquilo que é do Senhor venha transbordar. Que a bênção do Senhor esteja sobre esse culto. Que todo comichão de ouvido, tudo aquilo que atrapalha o teu santo culto, venha cair por terra. E que a bênção do Senhor esteja nesse lugar e nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, a qual Abrão, ele recebe uma promessa a qual ele seria pai de multidões. E quando ele recebe essa promessa, ele estava incapacitado de viver aquilo que foi declarado sobre a vida dele. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: mesmo que exista a incapacidade do homem, ainda há esperança, porque existe uma aliança de Deus para comigo. Quando nós entendemos que Deus, ele tem uma aliança comigo, quando Deus, ele declara uma promessa para a minha vida, eu tenho a certeza que essa promessa irá se cumprir. Por quê? Porque existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações, que é perfeito na minha vida, que promete algo para cumprir, a qual ele vai cumprir na minha vida,
quando verdadeiramente eu entender que eu preciso ter uma aliança com Ele. Porque Deus está disponível todos os dias para mim e para você. Todos os dias Ele está à nossa porta. Todos os dias Deus Ele está disponível para fazer uma aliança com você. Sabe por quê, querido? Porque a aliança, ela não foi estabelecida hoje. A aliança, ela não foi estabelecida hoje, agora, aqui no culto. A aliança, ela foi estabelecida através de Cristo Jesus, lá atrás, para mim e para você. Mas nós não conseguimos, às vezes, viver essa aliança. Às vezes por causa de obstáculos, às vezes por coisas que nós buscamos para nós mesmos. Porque quando nós entendemos que nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco, nós precisamos agora entender que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Porque a aliança requer isso. A aliança, ela requer uma entrega total da minha vida. Não é simplesmente uma aliança onde eu vou me aliançar com Deus e Deus vai se aliançar comigo, para ter uma aliança aonde eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. E sabe, querido, nós vemos aqui, quando Deus ele libera essa palavra para Abraão, a palavra de Deus, olha lá no 15 e 17. Deus ele trouxe a palavra a Abraão aqui no 15, no início, e no 17, Deus ele confirma algo sobre a vida daquele homem. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Mas preste atenção, que Deus no 18 diz para ele: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Mas qual descendência? Não era a descendência que Abraão já tinha, mas era uma descendência que Abraão ainda iria ter. E quando nós recebemos de Deus uma palavra de promessa, nós precisamos agora começar a caminhar em direção a essa promessa para viver essa aliança que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Porque Deus ele faz uma aliança comigo e com você. Mas eu preciso andar conforme essa aliança que Deus estabeleceu comigo. Abraão, a Bíblia diz, quando a pastora Érica estava ministrando aqui, bem rápido, lá na primeira quinta-feira, eu disse para minha esposa: Deus falou algo no meu coração através dessa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. No capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Preste bem atenção. Uma promessa foi estabelecida sobre a vida de Abrão, sim ou não? Uma promessa estabelecida por quem? Por Deus. Alguém que tinha uma aliança com ele. Alguém que tinha estabelecido uma aliança perpétua. Olha, Abraão, olha, eu vou fazer uma aliança aqui com você. Olha, eu vou fazer uma aliança a qual, a esta terra que você está vendo aí, eu vou dar por herança a sua descendência. Ou seja, Deus estava estabelecendo uma aliança com aquele homem. Então Abrão agora vai viver conforme Deus estabeleceu que ele vivesse para chegar ao cumprimento de uma aliança. Mas aqui, nesse exato momento, a demora, a renúncia de si mesmo,
começa agora a pairar sobre a casa de Abrão. Porque agora a esposa dele, Sarai, ela olha para ele e diz assim: Deus, ele tem me impedido de ter filhos. Mas espera aí, como que o mesmo Deus que olha para Abrão e diz assim: olha, você vai ter uma grande descendência, você vai ser pai de multidão, olha, eu vou te dar um filho, olha, das suas entranhas mesmo que vai sair esse filho. E esse mesmo Deus impede Sarai de ter filhos. Sabe, queridos, quando nós estamos inseridos na aliança que Deus estabelece sobre as nossas vidas, nós precisamos entender como vai acontecer o propósito dessa aliança na minha vida. E eu preciso entender que eu preciso me entregar a essa aliança. Eu preciso entender que eu preciso renunciar a algumas coisas para viver essa aliança. E a renúncia aqui nesse momento para Abrão era: espera, confia. Espera, confia. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje, igreja? A igreja, ela não consegue esperar mais no Senhor. Ela quer ter uma aliança firmada com Deus, mas ela não consegue esperar o que Deus estabeleceu sobre a vida dela, para verdadeiramente viver uma aliança. Uma aliança estabelecida e um propósito cumprido por Deus. E a Bíblia diz, no verso 3 do 16: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar a egípcia sua serva, e deu por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Sempre no meio, preste bem atenção, é o que Deus falou no meu coração na primeira quinta-feira. Sempre quando Deus estabelece uma promessa para a sua vida, aquele que verdadeiramente tem uma aliança com você, haverá situações para trazer falsas promessas com falsas alianças. E sabe, queridos, às vezes nós abrimos mão de viver aliança com Deus para viver aliança com o mundo lá fora. Nós deixamos de viver uma aliança com Deus para viver uma aliança que está sendo momentânea, uma aliança que está sendo simplesmente uma aliança para um prazer momentâneo, uma aliança a qual eu vou abrir legalidade, uma aliança a qual eu vou abrir porta para que algo ainda pior venha adentrar sobre a vida. Mas a aliança que Deus estabelece é uma aliança que exige renúncia. Fala para o seu irmão aí: quer viver aliança com Deus? Então se prepare, porque haverá renúncia da nossa parte. Porque se não houver renúncia, preste bem atenção, não é Isaac, é Ismael. Porque se não tiver renúncia, haverá facilidade. E se tiver facilidade, pode não ser aliança estabelecida por Deus. Porque a aliança estabelecida por Deus, ela vai requerer de você renúncia. Ela vai exigir de você uma renúncia onde você terá que renunciar tempo, renunciar a si mesmo, renunciar a sua vida, renunciar o que for para você permanecer nessa aliança. Às vezes, queridos, nós estamos aqui nessa posição, na posição que recebemos uma promessa, uma posição que recebemos palavra liberada do altar para nossas vidas. E às vezes nós olhamos e falamos assim: mas parece que essa promessa não se cumpre. Parece que a palavra que foi liberada sobre a minha vida não acontece.
Mas você verdadeiramente já observou dentro de você, na sua vida, se você está caminhando em direção àquilo que foi prometido por Deus para a sua vida? Você está caminhando em direção à promessa estabelecida por Deus? Porque Deus, ele olha para Abraão e diz assim: olha, das suas entranhas vai sair um filho, você vai ser ali pai de multidões, essa terra que você está vendo aqui eu vou dar de herança para os seus descendentes. Então Abraão, ele tinha dentro do coração, por isso ele creu mais adiante, porque ele tinha certeza que Deus iria fazer algo. Mas querido, o tempo de Deus não é o meu tempo não é o tempo de Deus. Há momento determinado para todas as coisas, para o Senhor estabelecer algo sobre a minha vida. Não é porque Deus olhou para você e disse: olha, você vai louvar, e amanhã você vai estar no altar. Não é porque Deus olhou para você e disse: olha, você vai começar a pregar, você vai ser um profeta para as nações, ou você vai abrir um ministério, ou você vai falar de Deus lá fora, e amanhã você vai sair pregando para a multidão. Talvez o Senhor quer que você pregue lá no seu trabalho. Talvez o Senhor quer que você pregue lá no supermercado, por irmãozinho da fila que está na sua frente, passando uma provação. Talvez o Senhor quer que você pregue até mesmo lá na sua casa, não sei, aonde você estiver. Talvez Deus quer que você pregue lá. Começa lá, porque aí você vai estar se movimentando em direção à promessa que foi liberada através de uma aliança que está sobre a sua vida. E vai se concretizar. Vai se concretizar. Sabe, nós precisamos viver verdadeiramente renunciando a nós mesmos. Se Abraão olhasse e dissesse assim: não, eu não posso fazer isso, Sarai. Eu não posso fazer isso porque Deus estabeleceu algo. E se Ele estabeleceu, isso daí que você está falando, que Ele cessou a sua madre, que você não pode ter filho, esquece isso daí, deixa eu falar com Deus. Deixa eu falar com Ele, porque Ele tem uma direção, porque Ele é o dono da promessa. Deixa eu ver, porque Ele tem uma direção, porque Ele fez uma aliança comigo. Deus, Ele tem uma aliança com você. Deus, Ele tem uma aliança comigo. Deus, Ele tem uma aliança conosco. E sabe, querido, quando se oferece novas alianças para nós não podemos olhar para outras alianças e querer se aliançar, se esquecendo da aliança que Deus estabeleceu para nossas vidas. Porque quando isso acontece, nós acabamos saindo da posição que Deus queria que nós estivéssemos. Você imagina, aqui Abraão estava esperando em Deus, estava esperando verdadeiramente em Deus. Ele tinha uma esperança, mas passado alguns anos que ele tinha recebido essa palavra, essa promessa de filhos, mas o filho não vinha. Se você olha para Deus, olha para a sua vida hoje, talvez eu não sei como você está aqui, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas observa, será que Deus ele não tem cuidado de você nesses dias? Será que Deus ele não tem olhado para você esses dias? Será que Deus ele não tem feito algo por você esses dias? Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para um Deus somente
Um Deus que nós saímos da nossa casa e vamos para o culto. Porque não é porque eu quero adorar, não é porque eu quero glorificar a Ele, mas é porque eu quero cumprir um protocolo aonde toda quinta-feira eu estou na igreja às 7h30, às 19h30. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que eu entenda que Ele tem uma aliança comigo e que eu preciso corresponder a essa aliança. E como que eu correspondo a essa aliança? Fala para o irmão que está do teu lado. Tendo entrega, tendo renúncia e tendo compromisso com Deus. Se você entender isso, queridos, meu irmão e minha irmã, você vai viver como você nunca viveu, debaixo da aliança que Deus estabeleceu sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas sabe, há momentos que Deus ele estabelece uma aliança, a qual Ele declarou palavras, a qual Ele declarou promessas, e a promessa não chega. E sabe o que acontece às vezes? Que já aconteceu muito comigo. A gente começa a duvidar se foi Deus mesmo que declarou, se foi Deus mesmo quem falou, se foi Deus mesmo que estabeleceu essa aliança. A palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus verdadeiramente, um Deus que tem aliança conosco, é quando nós entendemos essa palavra de Gênesis capítulo 17. A palavra diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Sabe, quando nós entendemos que nós temos uma aliança com Deus, nós não saímos por aí indo para qualquer lugar. Quando nós temos aliança com Deus, nós aprendemos a renunciar a algumas coisas. Nós aprendemos a andar na sua presença. E quando nós aprendemos a andar na presença do Senhor, a palavra liberada aqui para esse homem é: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quando eu entendo, queridos, quando eu entendo a aliança que está sendo estabelecida na minha vida por Deus, quando eu entendo as promessas de Deus liberadas na minha vida, eu ando na presença do Senhor, eu ando buscando esse Senhor, eu ando em retidão buscando, trilhando um caminho, não é que eu mesmo estabeleci, mas é um caminho que Deus estabeleceu. A gente observa e enxerga e vê homens, mulheres, buscando verdadeiramente viver a presença de Deus aqui. Mas às vezes a gente observa lá fora e vê buscando outras coisas, que não é o mesmo Deus dessa mesma aliança. O pastor César disse algo aqui outro dia que ficou marcado em meu coração. As pessoas, elas fazem para si, cada uma, o seu Deus. E exatamente isso que tem acontecido. Hoje a gente observa e a gente vê pessoas, homens, mulheres, que até se dizem ser de Deus, que dizem que tem uma aliança com Deus.
É como se fosse aquele noivo que está casado, mas na hora que ele sai de casa, ele cata a aliança e põe no bolso. Ele fala que está casado, ele anda com a esposa, ele vai em um monte de lugar. Ele está com a aliança. Mas na hora que ele sai para uma viagem, ele vai para outro lugar, ele arranca a aliança do dedo. É esse tipo de aliança que infelizmente nós estamos vendo aí fora. Uma aliança aqui dentro, mas uma falsa aliança lá fora. E queridos, e é justamente porque lá fora, aqui você vai receber uma palavra liberada da parte de Deus para a sua vida. Uma palavra liberada que você tem promessas. Promessas que vão se cumprir. Promessas que vão se realizar sobre a sua vida. Que você tem uma aliança estabelecida. Não por homens, não por pastores, mas por Deus. A qual você precisa sair daqui entendendo que na hora que você chegar na sua casa, na hora que você chegar no seu trabalho, na hora que você chegar lá junto com seus amigos, se vir uma falsa aliança sobre a sua vida, você vai olhar e vai dizer: eu não posso entrar nessa aliança, porque eu já tenho uma aliança firmada com Deus. Eu já tenho uma aliança firmada com Deus. O Deus soberano, o Deus que faz eu viver as promessas que são estabelecidas sobre a minha vida. Existia uma promessa estabelecida por Sarai sobre a vida de Abrão. Olha, eu tenho aqui uma serva e você pode se deitar com ela e vai ter filho. Olha a falsa aliança. Não era essa aliança que Deus tinha estabelecido. Ei, vive a aliança que Deus estabeleceu para você. Não olha para as outras alianças que estão lá fora. Sabe por que muitos têm se aliançado lá fora? Porque as alianças que estão sendo oferecidas lá fora são alianças que não exigem renúncia, são alianças que não exigem entrega. São alianças que não exigem de mim. Não exige. Então é fácil eu pegar a aliança que Deus estabeleceu e dizer assim: olha, eu não quero mais, porque eu achei uma aliança aqui que me dá prazer. Eu achei uma aliança aqui que agora me dá coisas que eu desejo, que eu satisfaço a vontade da carne, que eu satisfaço aquilo que eu quero. Eu não quero mais essa aliança que exige renúncia. Eu não quero mais essa aliança que exige de mim que eu tenha uma entrega total. Eu não quero mais essa aliança que tem que ter compromisso. Eu não quero. Hoje nós estamos vendo isso, mas em nome de Jesus, você não vai viver falsas alianças sobre a sua vida. Porque existe um Deus que estabeleceu uma aliança com você. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Lucas 22, 20. Glória a Deus. Lucas 22, (22, 20). Jesus está na ceia com seus discípulos e ele diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Hoje à tarde eu fiquei a perguntar ao Senhor, quando se fala de aliança, Deus ele faz uma aliança com Abrão, a qual era uma aliança
formada para que ele viesse a viver uma vida aqui na terra, aonde as nações seriam abençoadas através de Abraão. Abraão ia ser pai de nações. A promessa era que ele ia ter filhos. A aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão era uma aliança que ele iria viver na terra. Uma aliança terrena. E essa aliança, ela vem de Abraão e ela me alcançou. Olha para o irmão que está lá e diz assim: a aliança te alcançou. Não tem como fugir mais. A aliança chegou até você. E além dessa aliança estabelecida através de Abraão, essa aliança de Abraão apontava para uma aliança não mais agora terrena. Uma aliança agora que seria estabelecida para a eternidade. Através de Cristo Jesus. Quando ele estabelece algo sobre a vida de Abraão, estabelecendo uma aliança, para que essa aliança alcançasse os povos, e até mesmo a nossa vida hoje, Deus ele já estava mostrando que verdadeiramente ele dizendo assim: olha, eu tenho uma aliança com vocês, mas não é somente uma aliança enquanto você estiver aqui na terra, pastor Alex. É uma aliança, pastor Danilo, que ele tem comigo e com você e com vocês para a eternidade. Aonde foi alcançada através da cruz de Cristo, uma nova aliança foi formada. Quando ele olha aqui no 20, e ele diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Ele está dizendo assim: olha, agora vai ter uma nova aliança aí. Até agora vocês viveram uma aliança que alcançava vocês na terra, mas agora vai ter uma aliança agora que vai alcançar vocês para a eternidade. Uma aliança formada por Cristo Jesus que me alcançou, que te alcançou, para que você viesse viver, queridos, algo sobrenatural na presença de Deus, estabelecendo agora não mais por você essa aliança, mas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Através dele, essa aliança permanece. É por causa dele que essa aliança tem permanecido e vai permanecer. Sabe, queridos, às vezes a gente olha e a gente diz assim: meu irmão, olha, eu tenho alguém para apresentar para você. Eu tenho um Jesus que cura, que liberta, que salva, que restaura. É mesmo? É. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Faz uma aliança com esse Deus. Espera aí, aliança? Como assim? Aliança exige compromisso. E tem muita gente querendo ser participante da aliança, sem compromisso nenhum. Eu fico observando aqui. Será que Jesus tinha compromisso com a aliança dele com Deus? Será que quando, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 6, se você quiser abrir aí. Filipenses 2,6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você observa uma aliança aqui. Uma aliança a qual nem a morte pôde separar. Uma aliança a qual às vezes a gente observa e a gente não quer viver. Sabe, queridos, a gente está vivendo tempos onde nós precisamos urgentemente ir para os pés do Senhor e entregar-se totalmente a Ele, para viver verdadeiramente a aliança que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Lucas 22, um pouco mais adiante aí, que a gente leu, a passagem do Getsêmani. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Quando a gente tem aliança, a gente olha para a situação, ela pode estar até difícil. A situação de Jesus aqui estava muito difícil, sim ou não? Mas sabe qual é o problema que a gente observa na nossa vida? É que quando nós temos uma aliança com Deus, Deus Ele quer nos moer, Ele quer nos prensar, como nós fomos ministrados aqui o culto passado. Nós olhamos para a situação, sabemos que tem uma aliança liberada. Sabemos que tem uma aliança formada. Uma aliança que foi estabelecida, não por homens, mas uma aliança estabelecida por Deus. Na primeira circunstância, a gente olha e a gente diz assim: eu não quero mais. Eu não vou mais. Eu não faço mais. O irmão olhou feio para mim lá no culto. Não vou mais lá na igreja. Foi visitar a igreja. O irmão, não gostei daquele lugar. Não gostei. Sabe por que você não gostou? Porque a sua casa está te oferecendo alianças que não é a aliança que o Deus da palavra está estabelecendo para você. Então o desejo nunca vai ser estar na onde Deus quer que você esteja para formar uma aliança que já foi liberada para a sua vida. Mas o seu desejo da sua alma, por não negar a si mesmo, vai continuar nas velhas alianças que estão lá fora. Então é necessário entender que no meio da aliança existem situações que vão te provar. Existem situações que vão fazer você caminhar pelo estreito, que vão fazer você caminhar de uma forma aonde você olha e diz assim: talvez isso daqui não tenha aliança em lugar algum. Porque é justamente o que o inimigo quer que você pense, que você não tem aliança. Jesus, ele olha no 42, ele termina dizendo assim: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando eu entendo que eu tenho uma aliança com Deus, eu posso estar passando o que for, eu olho para o Senhor
E eu entendo que existe uma aliança. E no momento oportuno, no momento que Ele deseja, algo vai acontecer na minha vida. Porque você tem uma aliança. Você tem uma aliança. Quando nós entendemos isso, nós passamos agora a enxergar Deus, a enxergar as situações que estão à nossa volta. Nós enxergamos Deus como soberano da aliança, a qual é Ele que dá as direções, é Ele que mostra como fazer, é Ele que mostra como chegar. A aliança não é eu mostrando para Deus, é Deus mostrando para mim. E como eu vou enxergar que esse Deus está mostrando a direção correta? Quando você fizer como Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Se você estiver andando na presença, meu irmão e minha irmã, você está debaixo de uma aliança que Deus estabeleceu na cruz do Calvário para alcançar a minha vida, a sua vida, para a eternidade. Essa aliança, ela está disponível. Ela está disponível. Hoje, eu estava falando com Deus e eu disse assim: Senhor, essa aliança é para todos. Essa aliança é para todos. Mas o Senhor, Ele falou ao meu coração: a aliança, ela está disponível, mas nunca vai ser para todos, porque muitos vão rejeitar essa aliança. Sabe por quê? E o Senhor disse ao meu coração: porque já tem aliança formada com outras pessoas, aliança formada com o mundo lá fora. E a aliança que o mundo tem para oferecer aos olhos físicos é melhor do que a aliança que Deus tem para oferecer. Mas a aliança de Deus, ela permanece para toda a eternidade sobre a minha vida. Sabe, queridos, quando Jesus olhar, quando o Senhor olhar e dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do meu Senhor. É como se eu enxergasse aquele homem, aquela mulher que teve aliança. Aliança com Deus, queridos, não é simplesmente você olha e diz assim: eu caí, eu falhei. Deus agora, Ele rompeu a aliança comigo. Eu estava tão firme no propósito, eu estava tão firme para viver aquilo que Deus tinha estabelecido para a minha vida, mas eu caí. Eu estava tão focado, eu estava tão focada, mas eu falhei. Eu falhei em algo que eu sinto vergonha de mostrar para Deus. Você não precisa mostrar, Ele já viu. Não precisa temer. Sabe por quê, queridos? O mais lindo de tudo é que mesmo depois que Abraão olha lá, Sarai oferece a serva para ele. Ele se deita com aquela mulher, tem um filho, Ismael, com aquela mulher. Mas Deus continua sendo o mesmo com Abraão. Deus não mudou o posicionamento com ele. Deus não mudou as atitudes com ele. Dizendo assim para ele: não, por que você não esperou? Porque você
não esperou a promessa se cumprir que eu tinha estabelecido para a sua vida. Não. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, queridos, quando nós olhamos para os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que fazemos diante do Senhor, nós olhamos e se envergonhamos de se chegar até Ele. Sentimos vergonha. Ou às vezes nós achamos que é normal. E aí fica ainda mais perigoso. Porque erramos hoje, erramos amanhã, erramos de novo, erramos de novo, erramos de novo. Aí nós começamos agora a achar que temos uma aliança. Erramos amanhã, erramos outro dia, errei lá de novo, errei de novo. Sem renúncia, sem entrega, sem compromisso. E achando que tem aliança. Mas na verdade, Deus tem aliança com você. Mas você não tem aliança com Deus. Mas essa noite, você não vai sair daqui sem declarar que você tem aliança com Ele. Sabe por quê, queridos? Porque Ele olha para os seus defeitos. Ele olha para os seus pecados. Ele olha para os seus problemas e todas as situações que você fez, que desagradou o coração de Deus. Isso não te separa da aliança genuína e verdadeira, porque todos os pecados você pode lançar na cruz. Tudo isso. Pega todo o pecado, toda a sujeira, todo o lamaçal, todo engano da alma, tudo isso, toda a falta de perdão, pega tudo, nessa noite, e diz assim: eu vou colocar tudo aqui, e eu vou lançar tudo isso na cruz, porque eu quero ter aliança com Deus, eu quero ficar firme nessa aliança, porque existe promessa sobre a minha vida, e essas promessas vão se cumprir. Mas como que elas vão se cumprir? Quando eu andar na sua presença, na presença do Senhor. Quando eu andar nessa presença, algo vai acontecer. E sabe, queridos, não deixe com que as coisas do dia a dia da sua vida, a sua rotina, tire você da presença do Senhor. Tire você de participar do culto. Tire você de participar das conexões. Tire você das reuniões. Tire você de tempo de qualidade com Deus. Não deixe. Tenha uma aliança formada com o Senhor. Você sabe quando você estava naquele primeiro amor? Outro dia, eu me peguei pensando nisso. Quando a gente está ali naquele primeiro amor, a gente olha, a gente faz tudo na igreja, a gente pula, a gente limpa, a gente faz tudo. A gente busca, a gente faz visita, a gente faz tudo. E vai passando um tempo, e aquilo parece que vai diminuindo. Por quê? Porque a nossa alma, ela sempre vai desejar, preste bem atenção, a nossa alma, ela sempre vai desejar facilidade. Ela sempre vai desejar facilidade. E a aliança que Deus estabelece para mim e para você, é uma aliança que não é fácil. Então a nossa alma, ela sempre vai andar na contramão da vontade de Deus. Porque a nossa alma vai desejar as vontades das alianças que estão aí fora. Porque é muito mais fácil lá fora do que na presença de Deus. Sabe por quê, querido? Porque é fácil de você observar. Se fosse fácil andar na presença de Deus, essa igreja estava daqui até lá na outra igreja, lá do outro lado.
Não cabia a gente aqui. Se fosse fácil. Mas não é. É renúncia todo dia. É entrega todo dia. É busca todo dia. É pedir perdão todo dia. É pedir perdão a Deus. É pedir perdão por irmão. Sabe, queridos, nós precisamos andar na aliança verdadeira e genuína com o Senhor. A gente erra. A gente falha. A gente comete erros que desagradam o coração de Deus. Mas esses erros não invalidou a aliança que Deus tem com você. Não invalidou. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: a aliança ainda está de pé para você. A aliança está de pé para você. E você está disposto a tomar posse dessa aliança? Alguns entenderam. Você está disposto a tomar posse dessa aliança? Porque se você está disposto a tomar posse dessa aliança, você vai começar a andar agora de uma forma diferente. Você vai passar a caminhar agora de uma forma diferente do que você estava andando por si mesmo. Agora você não anda mais por si mesmo, agora você anda na presença do Senhor. Porque tem uma aliança estabelecida para a minha vida e para a sua vida. Entenda isso. Você vai caminhar, igual eu caminhei 23 anos da minha vida. Caminhar. E na hora que você olhar para trás, você vai enxergar que você não andou nada. Você está no mesmo lugar. Eu falo para as pessoas que, na verdade, eu tenho 14 anos, 15 anos de idade. Porque dos meus 23 anos para trás, querido, às vezes eu lembro por testemunho, mas não era bom nem de lembrar. Porque melhor mesmo é o que eu vivi no Senhor. Porque quando Jesus nos encontra, é como se Ele olhasse. Sabe, queridos, quando você observa em um casamento, quando se coloca uma aliança no dedo, é como se um olhasse para o outro e dizendo assim: ó, você é meu e eu sou seu. É Deus dizendo assim, ó, você é meu e eu sou seu. É esse tipo de aliança que Deus ele tem comigo e com você. Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, olhando para mim e para você, dizendo assim: ei, nós temos uma aliança. Se coloque de pé no nome de Jesus. Gênesis capítulo 15. Abraão, ele tem uma direção de Deus. E no capítulo 16 ele se direciona por um caminho a qual Sarai o instrui. E a pergunta que Deus ele fala para mim e para você essa noite é: qual voz você está ouvindo? A voz daquele que tem uma aliança com você? Ou a voz do mundo lá fora, que estão te oferecendo uma falsa aliança? Sabe, hoje Deus ele te trouxe aqui, não foi para condenar você, mas foi para te dar mais uma oportunidade de renovar essa aliança, que talvez você quebrou ela. Mas sabe, queridos,
uma quebra de aliança é simplesmente um momento onde talvez a gente não estava em um bom dia. Talvez a gente caminhou por caminhos que talvez você não queria nem percorrer, mas você foi. Talvez você já declarou com a sua boca que você tem uma aliança com Deus. Mas hoje aí, o Espírito Santo ele está direcionando você, dizendo para você que a aliança que você declarou com a sua boca, você não vive. É tempo de você sair daqui essa noite, crendo que você está vivendo uma aliança estabelecida por Deus. O louvor vai estar tocando. Eu queria que você, que falhou, que errou, que cometeu pecados, erros na sua vida. E sabe, hoje é quinta-feira, e talvez você cometeu esses erros nesses dias, nessa semana. E você sabe que você desagradou a Deus. Você sabe que não era para fazer e você fez. Deus ele está aqui para dizer para você: ainda está de pé a nossa aliança. Ela não caiu. A aliança permanece. Sabe, não deixe os seus erros e as suas falhas levar você de volta para casa da mesma forma que você chegou. O problema de muitos é vir buscar algo do Senhor, Deus liberar, mas não toma posse. Tome posse hoje sobre a sua vida, dessa aliança de Cristo Jesus na cruz do Calvário sobre a sua vida. Começa a caminhar como Deus ele estabeleceu para Abraão. Anda na presença do Senhor. Não deixe o mundo que está lá fora entrar dentro da sua casa. Não deixe o mundo que está lá fora entrar lá dentro do seu trabalho. Não deixe o mundo que está lá fora entrar dentro de você. Comece a pedir perdão para Deus. O altar está aqui. Você que quer pedir perdão a Deus por qualquer situação, o altar está disponível. Venha e renove essa aliança que você, dentro do seu coração, você sabe que você falhou. Talvez Abraão, na hora que encontrou a Deus, eu fico imaginando ele olhando para Deus e talvez esperando uma resposta diferente de Deus. Mas Deus olha para aquele homem e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Igreja, anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus está estabelecendo essa noite. Anda na minha presença e ser perfeito, igreja. Porque o Senhor tem uma aliança com você. O Senhor tem uma aliança conosco. Venha, nós vamos estar orando para que Deus ele venha perdoar, para que Deus possa renovar essa aliança. Você que sentiu o desejo no coração, venha até o altar, em nome de Jesus. Se atentos permanecem em mim, e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, oh, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei
Queridos, ainda há tempo, há oportunidade de você vir até o altar. O Senhor, Ele fala ao meu coração. Existem pessoas aqui nesse lugar essa noite, estão com desejo de vir até o altar, mas não conseguem. Deus tem uma palavra para você essa noite. Existia um homem, aonde ele fez um banquete, e ele chama muitos da sua casa, muitos dos seus ali. Mas sabe, naquele dia, eles não vão. Aí o Senhor olha para o seu servo e diz assim: vai lá na rua, traz os cegos, traz os mancos, traz os coxos, traz os aleijados e traz até aqui. E aquela casa se encheu. Se você não se posicionar para viver verdadeiramente uma aliança com o Senhor, você vai viver como está, e você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos outros. Não saia daqui em nome de Jesus sem renovar a sua aliança com Deus, sem viver verdadeiramente na presença do Senhor. Falhas que falhamos não nos separa de Deus para sempre. Só vai separar se você não pedir perdão e não se arrepender do que você está fazendo. É tempo de você viver a aliança do Senhor, em nome de Jesus. Não saia desse lugar sem pedir perdão para o Senhor, e viva a aliança dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou veio aqui no culto a primeira vez, ou já está vindo e não reconheceu Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja declarar isso publicamente nessa noite? Existe alguém aqui? Levante as mãos. Ninguém? Amém. Glorifique o Senhor no nome de Jesus. Graça e paz, povo lindo de Jesus. Boa noite a todos. Olha para o seu irmão e diga assim: a aliança tem um preço. A aliança tem um preço. Já fomos ministrados para que Abraão, a direção de Abraão, de Deus para Abraão, era ser perfeito. Existia um preço a ser pago. Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto e tentado depois de jejuar 40 dias e 40 noites. A primeira fala do inferno para a vida dele é: pegue essa pedra e transforme em... E aí ele vem e dá uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Toda aliança tem um preço. A aliança que Deus tem comigo e com você foi a cruz do Calvário. Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem um preço. E sempre haverá um preço.
Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo, se diz inimigo de Deus. Aliança tem um preço. Quando você casa, mulher, com seu marido, você pode viver a vida de solteira? Vou falar dos homens também, senão depois eu vou apanhar aí. Você, homem, quando casa com sua esposa, você pode ter vida de solteiro? Por quê? Porque a aliança tem um preço. Então, para viver a vida eterna, e para que eu vá na morada que o Senhor está preparando, eu preciso pagar o meu. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e me... Existe um preço para pagar, para permanecer na aliança. Põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor, nessa noite, verdadeiramente, eu quero seguir ao Senhor. Eu quero pagar o preço que precisa ser pago para permanecer na sua presença. Eu sei que o preço mais caro foi o Senhor quem pagou, entregando o seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz por amor de mim. Agora você olha para o seu irmão e diga assim: você é valioso demais. Glória a Deus. Você é valioso demais. Muito valioso. Amém, queridos? Amanhã às 19 horas estaremos aqui para um grande tempo de... Às 19 horas, às 21 horas teremos oração. Última sexta-feira do mês estaremos orando neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te leve de volta para casa, que você venha ter uma noite agradável e um resto de semana de vitória, em nome de Jesus. Vai na bênção do Senhor, família herdeiros do reino. Deus te abençoe. Domingo teremos